Olá, gente querida! Hoje é o dia 10 de abril, segunda-feira da oitava da Páscoa. É com muita alegria que nós nos encontramos para meditar a Santa Palavra de Deus, neste período bonito, que vai do domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes, é o tempo pascal, 50 dias. E o texto do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: "Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: "Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis." Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a oitava da Páscoa é a extensão, de modo muito singular, da ressurreição do Senhor. No Evangelho de Mateus, só há duas aparições do ressuscitado. A primeira, o texto de hoje, é uma aparição a Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Tiago. A segunda aparição do ressuscitado é aos 11 apóstolos na Galileia, o texto que vem logo a seguir, capítulo 28, versículos 16 a 20. Nesta segunda aparição, Jesus dá as orientações para uma missão universal entre todos os povos da face da terra. No texto de hoje, as Marias receberam do anjo do Senhor uma tarefa: comunicar aos apóstolos que Jesus Cristo está vivo, que ele ressuscitou e que espera os apóstolos na Galileia. Essa tarefa deve ser cumprida às pressas, correndo, e assim elas o fazem. Em seu coração há uma mistura muito confusa de sentimentos. Há um misto de alegria e de temor. Mateus anota algo muito importante. Ao correrem para comunicar a notícia aos discípulos, isto é, ao se afastarem do sepulcro, elas encontram o Mestre. Somente quando os discípulos se afastam do sepulcro, somente quando a igreja consegue perceber que Jesus está vivo, somente assim a igreja renasce. O olhar mórbido para dentro do sepulcro à procura de um cadáver impede
os discípulos de abrirem os olhos da fé e de perceberem que ele está vivo e de recomeçarem o caminho missionário. Na verdade, Jesus é quem vai ao encontro das mulheres. E Jesus as cumprimenta com saudações pascais. Alegrai-vos, não tenhais medo. São saudações típicas da Páscoa. Elas se prostram e querem detê-lo. Há, na verdade, também aqui um misto de saudade e de adoração. O anúncio da ressurreição é a tarefa mais urgente. Jesus confirma a mesma mensagem que fora dada antes pelo anjo. É preciso ir à Galileia. Mas afinal, o que significa retornar à Galileia? Primeiro, a Galileia é o lugar do primeiro chamado. É o lugar onde o seguimento de Jesus começou. Lá tudo começou, em torno de Cafarnaum. É preciso, portanto, retornar a essa experiência fundante. Os discípulos que traíram e negaram precisam retornar ao lago de Genezaré. Precisam perceber o que está enganchado nas redes, consertá-las, limpá-las, para voltarem à pescaria, para recomeçarem o processo missionário. A ordem de ir à Galileia tem, portanto, uma dimensão de retorno, de recomeço. É preciso refazer o caminho do discipulado. Segundo, voltar à Galileia significa também reler toda a experiência cristã à luz da cruz e da ressurreição. É preciso reler tudo a partir deste ato supremo de amor da parte de Jesus na cruz. Terceiro, ir à Galileia tem também um elemento de futuro. Da Galileia partirá a missão aos gentios. Exatamente porque a Galileia é fronteira com o paganismo. O movimento de Jesus não terminará como uma pequena seita dentro do judaísmo ou fadada ao desaparecimento. A partir da Galileia, tudo recomeça. Quarto, todos nós precisamos descobrir a nossa Galileia. Redescobrir o nosso encontro pessoal e existencial com Cristo. Redescobrir a força do nosso batismo. Redescobrir o ardor do trabalho missionário. Redescobrir o Espírito de Cristo que nos aquece, que sara nossas infidelidades e traições, que nos perdoa e novamente nos chama de irmãos e amigos e nos quer próximos dele. É preciso voltar à Galileia. É preciso refazer o primeiro amor. Depois de termos negado e deixado Jesus sozinho no caminho do Calvário, com os nossos pecados e as nossas enfermidades. Voltemos à Galileia. Mas o texto de hoje se conclui com a notícia do suborno dos guardas para que espalhem o boato do roubo do corpo de Jesus. Como comenta São João Crisóstomo, de modo bastante irônico, São João Crisóstomo diz: que ladrões tão cuidadosos esses! Preocuparam-se em desenfaixar um corpo, quando seria muito mais fácil carregá-lo enfaixado.
recoberto com os panos de linho, como os judeus costumam fazer. Que ladrões esquisitos e estranhos retiraram as faixas de linho para carregar o cadáver? Ironiza São João Crisóstomo. Mas ainda ele diz: que ladrões tão cuidadosos preocuparam-se até com a delicadeza de dobrar o sudário que estava sobre a cabeça de Jesus e colocá-lo num lugar à parte. De fato, essa hipótese do roubo do cadáver não se sustenta. Os soldados adormecidos, no fundo, também se tornam testemunhas do túmulo vazio. Mais uma vez, feliz Páscoa de Ressurreição. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. E para a gente não esquecer, recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Um abraço.